Gostemos nós da ideia ou não, nós formulamos a nossa ideia de cidadania tendo como parâmetro os valores da sociedade capitalista que nós vivemos. Os críticos do capitalismo, e notadamente o Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo, né, e tantas outras coisas aí que o classificam, a linha marxista de crítica ao capitalismo divide a sua crítica, ou divide a análise do capitalismo em dois grandes blocos, o que eles chamam de superestrutura e infraestrutura. Né? Infraestrutura seria aquilo que diz respeito às coisas concretas da sociedade, às relações materiais de troca. Né? Nós precisamos de roupa para vestir para não passar frio, nós precisamos de alimento para comer. Isso tudo é elemento que eles chamam de infraestrutural da sociedade. E tem um elemento superestrutural que seria, eu diria, elementos mais discursivos, ideológicos, abstratos, que interferem na decisão das pessoas concretas, portanto, pessoas que vivem no âmbito da infraestrutura. Eu diria que Karl Marx nos dá elemento para analisar ou para criticar o capitalismo nesse contexto que eu estou trazendo aqui, tanto no sentido de infra quanto no sentido de superestrutura. Eu vou tentar sintetizar isso. Primeiro, no capítulo 4 do Capital, o Karl Marx vai apresentar para a gente como é que, na sociedade capitalista, dinheiro vira capital. Né? Dinheiro é um troço que inventaram para facilitar a vida da gente. E só. Né? Dinheiro é literalmente moeda de troca e nada além disso. Se eu produzo feijão, tenho uma roça e produzo feijão, eu tenho lá 20 sacas de feijão para trocar por arroz, porque eu não produzo arroz, dá muito trabalho eu colocar 20 sacos nas costas e sair batendo de porta em porta para perguntar se você está precisando de feijão. Então inventaram dinheiro, né? Eu levo essas 20 sacas na feira, troco essas 20 sacas por um determinado valor equivalente às minhas 20 sacas, depois com esse valor, com esse dinheiro, eu vou lá e compro arroz. Ora, facilita muito a vida das pessoas. Acontece que em algum momento aí da organização social, o capitalismo começou a possibilitar que dinheiro gerasse dinheiro sem produzir mais nada. Quer dizer, eu tenho 10 reais, você está precisando muito de dinheiro, eu te empresto hoje esses 10, amanhã você me devolve 12. Né? Eu não produzi nada de útil para a sociedade, eu não produzi um grão de comida, eu não produzi uma peça de roupa que fosse ser útil para a sociedade, mas aquele meu dinheiro que era 10, hoje virou 12. Né? E aí o Marx vai dizer que o dinheiro deixa de ser só dinheiro e passa a ser capital, né? Passa a ser essa entidade. Ora, para o dinheiro virar capital, para o dinheiro ser valorizado, para que se possa agregar valor às coisas, é necessário e imprescindível que alguém dedique seu esforço, né, sua força de trabalho nos termos de Marx, para produzir alguma coisa de diferente que vai agregar valor ao produto. Né? Se eu pego lá, papel tem um valor X. Quando eu vou comprar o livro, é mais caro que o papel, porque tem valor agregado ali a esse produto. Ora, para que o livro pudesse ser produzido, eu estou aqui com um livro de Nietzsche na minha frente, para esse livro poder ser produzido, não bastou só que o Nietzsche pensasse aquilo que pensou e escrevesse aquilo que escreveu, mas era necessário que o trabalhador da indústria gráfica estivesse lá rodando as prensas, né, para que possa imprimir as palavras no papel em branco, e esse papel impresso em formato de livro ser vendido por um valor mais alto do que seria o papel inicialmente. E na sociedade algumas pessoas trabalham mais, outras menos, outras não trabalham. Né? Normalmente aquelas que trabalham nos trabalhos mais, que a gente chama braçais e menos intelectuais, são aquelas mais mal remuneradas, e pela exploração dessas pessoas por aquelas que trabalham menos ou aquelas que não trabalham, e aí Marx vai dividir mais ou menos isso em duas classes, que são proletariado e burguesia. Pela exploração da burguesia sobre o proletariado se gera a agregação de valor às mercadorias, e esse valor vai ser revertido numa renda, vai ser distribuído de maneira desigual, né? Vai ser distribuído numa maior parcela para aquilo que Marx chama de burguesia, e uma parcela muito menor para o proletariado. Mas eu estou querendo demonstrar para vocês que a agregação de valor no sistema capitalista
depende da exploração da força de trabalho. Depende, portanto, de um homem explorando outro homem. E eu estou falando homem aqui, me referindo ao ser humano, né? É um ser humano explorando ser humano. Não existe capitalismo sem exploração. É impossível. É impossível. Talvez as cooperativas, né, onde todo mundo é proprietário, é dono daquilo que produz, todo mundo trabalha solidariamente, tem uma rede de economia solidária que é maravilhosa, seja uma expressão de algo diferente disso. Agora, nunca, isso, na minha avaliação, isso nunca vai se tornar algo hegemônico no sistema. A partir do momento que as cooperativas começam, ou quando começarem a incomodar os grandes capitalistas, elas serão tolhidas, né? Elas podem funcionar enquanto são, entre aspas, brincadeira, né? Frente à grande circulação de capital. Eu estou dizendo isso tudo para chegar aqui à minha conclusão, que o que se divulga como ideal de cidadania, se ideal de cidadania tem a ver com respeito, tem a ver com solidariedade, tem a ver com justiça, tem a ver com colocar a mão na consciência e pensar se o que eu estou fazendo é aquilo que eu devo fazer na sociedade, se isso é o ideal de cidadania, e me parece que essa é a intenção que se tem quando se fala à torto e à direito no termo cidadania, eu vou dizer que isso é diametralmente oposto com aquilo que é fundamento para o funcionamento do sistema capitalista. Em outras palavras, eu estou dizendo que enquanto existir capitalismo, não vai existir essa cidadania, pelo menos cidadania no sentido mais bonito, né, que se proclama por aí. No sistema capitalista, cidadania, me parece, como existe toda a questão da superestrutura, da dominação ideológica, que inclusive é feita pela mídia. Eu citei aqui uma peça publicitária protagonizada por um dos músicos do Titãs e pela esposa dele, que é a atriz Malu Mader, pela atriz Malu Mader e seu marido, que é o Tony Bellotto, né, a peça publicitária que eu falei da cidadania do cartão de crédito. Nós vivemos um sistema capitalista, sobretudo num sistema como nós temos no Brasil, de uma mídia monopolizada pela burguesia, não é uma mídia pública, como não tem, né, na maioria dos países por aqui. Necessariamente, esse ideário de capitalismo, de cidadania, será um ideário que atenda aos interesses da grande burguesia, né? Então, veja, estou dizendo, primeiro, que por princípio, se o sistema é capitalista, não há possibilidade de cidadania plena, uma coisa exclui a outra. Segundo, se o sistema é capitalista com uma influência como nós temos aqui na mídia, e eu estou me arriscando aqui ao falar do lado do professor Luiz Roberto, que é especialista, dentre outras coisas, em comunicação. Mas se a mídia é como é no Brasil, o conceito de cidadania parece que se torna um conceito prejudicial em vez de um conceito favorável, porque acaba sendo objeto de manipulação e distorção ideológica. Ora, eu doei os meus R$17 via cartão de crédito, o meu dever está cumprido. No momento da eleição, ora, eu fui lá e votei, o meu dever de cidadão está cumprido. Eu não preciso acompanhar os 4 anos de mandato daquele que eu elegi, né? Alguém pode argumentar, bom, mas esse cara está falando em pleno século XXI de queda do capitalismo, né? Esse tipo de utopia ainda é possível, né? Eu vou dizer, eu pessoalmente acredito que sim. A gente sempre olha para a história a partir do nosso pequeno tempo de vida, né? E todos os modos de produção da história caíram. O escravismo, que todo mundo achou que não ia cair, caiu. O feudalismo caiu. O capitalismo chega uma hora que ele cai. Ou cai porque a gente faz alguma coisa para criar um mundo onde a cidadania seja viável, ou cai porque ele está acabando com os recursos ambientais. Pode ser que o capitalismo seja superado, ou pode ser que a espécie humana seja superada no mundo, né? Às vezes falam, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar não, o que vai acabar é a espécie humana, né? Outros bichos, insetos, aí vão sobreviver muito a temperaturas mais altas. Nós é que estamos acabando. Estamos acabando porque o objetivo não é o bem-estar humano, o objetivo não é a preservação ambiental, o objetivo não é o bem comum.